Vamos conversar sobre currículo acadêmico, Lattes? Vamos lá. Então, gente, existem várias coisas que antes de falar propriamente do currículo, que vocês precisam entender. Então, eu vou começar falando sobre Lattes, tá? E sobre a importância do currículo acadêmico. Se você já sabe, acelera o vídeo e vai direto para onde interessa. Mas o Lattes, gente, ele é uma plataforma, tá? Do governo, onde o CNPq, né, o CAPES, outras instituições também utilizam para validar a informação. Então, vamos dar um exemplo. Eu sou mestranda. Durante toda a minha graduação, eu alimentei o Lattes, esse currículo online. Por quê? Porque é lá que os professores vão ver o que você fez durante a sua graduação. É lá que você coloca tudo o que você faz academicamente. É literalmente sua vida acadêmica. É lá. E todo o processo seletivo, eles vão pedir o Lattes. Então, mestrado, doutorado, residência, vai pedir, tá? Pode não pedir o link, às vezes pede só o que você fez e os certificados, mas lá também vai ter toda a estrutura do que você fez. Na iniciação científica, na monitoria, eles sempre vão pedir para seleções. Então, é coisa que você tem que ter, tá? E às vezes tem gente que tem dificuldade em mexer e tal. Talvez eu grave um vídeo falando sobre isso, talvez não sei. Mas tem muito vídeo no YouTube que ensina você a como colocar tal coisa no Lattes. Tem, tá? Então, segunda coisa, por que ter um currículo acadêmico bom? Gente, lembrando que eu vou falar da área da saúde, mas eu sei que serve para as outras áreas. Então, principalmente pra gente da saúde, a gente não termina a graduação e fica por aí. Não é indicado, né? Enfim, cada um sabe o que quer, mas eu tô falando aqui pra quem quer ir além. Tanto residência quanto mestrado, né, doutorado, você precisa ter um currículo acadêmico bom, tá? Então, independentemente, eu não sei se eu quero mestrado, não sei se eu quero doutorado, uma coisa você sabe, meu anjo, é que você vai precisar ter um currículo acadêmico bom. E aí eu vou começar falando de mim. Eu apliquei, né? Fiz para uma residência e para um mestrado. E passei nos dois. E minha nota curricular foi 9, pouco 10 nos dois. Então, eu não tô falando aqui achismo. Eu tô falando que eu sei, o que eu passei de verdade. Então, explicado isso, vamos lá. Como ter, Rebeca, o currículo perfeito? Gente, o currículo perfeito mesmo, tem muita gente que diz que não existe, mas pra mim ele existe. É um currículo que ele é completo, que ele não é... Ninguém vai ser Einstein, gente, ninguém, tá? Você não vai comparar um currículo seu na graduação com o seu professor que já fez doutorado, PhD, sabe? Calma. Então, pra mim, um currículo acadêmico é um currículo que tem os 3 pilares: monitoria, extensão e pesquisa. Tendo isso, pra mim, já tá ótimo. E é o que pontua na gente. Como é que a gente vai avaliar se um currículo é bom? Pela pontuação do edital. Sendo que uma coisa é óbvia, gente. Os editais, eles mudam, mas eles não mudam tanto a ponto de seu currículo ter que mudar por conta daquilo. Vai ter coisa que vai ser aproveitada, ter coisa que não. Mas de base, gente, se você tem um currículo bom, você vai ter uma nota boa na avaliação curricular, tá? Então, extensão. Extensão é a primeira coisa que você começa quando você entra na universidade. É onde você vai fazer contatos, tá, gente? Porque o mundo acadêmico também é muito contato, infelizmente. Não basta só você ser bom, você tem que ser bom e você tem que ter contato. Então, você começa com extensão. O que é extensão? Extensão é um projeto da universidade que leva o ensino que a gente aprende para fora, para o público fora, né? Essa é a raiz da extensão, de para que ela serve. Então, a extensão é muito bom. Eu vou entrar na extensão de, sei lá, de câncer de mama. Aí você vai nas unidades conscientizar o povo sobre câncer de mama. É ótimo, gente. Eu não sei se eu gosto. Vai descobrir que você gosta ou não. E vai ter uma coisa no seu currículo. E vai ter, mais importante, contato com aquele professor, tá? Aí depois você tem tua monitoria. Monitoria de todos é o que mais depende, assim, exclusivamente do seu conhecimento, que geralmente é prova, né? Prova e entrevista.
Então, também tem tua monitoria e através tanto da extensão quanto da monitoria, ou um ou outro, você tenta contato com esse professor orientador. Porque aí você vai dizer que você tem interesse em fazer o quê? Isso mesmo, pesquisa e iniciação científica, PIBIC ou PIVIC. PIBIC é quando a gente tem bolsa, PIVIC é quando é voluntário. Então, você vai demonstrar esse interesse, perguntar quando é que abre vaga nessa seleção, o que é que você precisa ter para conseguir, sabe? Se pede para fazer parte do grupo de pesquisa desse professor. É assim que começa, gente. Sabe? Você tem que demonstrar interesse, você que tem que ir atrás. Ninguém vai atrás de você, ninguém vai, toma aqui um PIBIC. Isso não existe. Então, a primeira coisa, na verdade, são várias coisas, né? Então, você vai fazer isso, tá? Feito isso, você vai tentar a pesquisa desse professor quando abrir edital, quando tiver... E geralmente eles escolhem para a pesquisa quem já tem um currículozinho. Ok, então você já tem extensão, você já tem monitoria, entendeu? Por isso que ninguém vai cair de cara numa pesquisa. Porque para você chegar numa iniciação científica, você tem que saber de algumas coisas. Você tem que ter já apresentado resumo, sabe? E... eu tô falando exclusivamente das coisas que dependem da universidade, mas também tem essas outras coisas, congresso, apresentar resumo simples, começa com resumo simples, depois você vai para um resumo expandido, uma cartilha, um livro, e isso tudo é por meio do professor. Você tem que ter contato com o professor, você não vai fazer isso sozinho, entendeu? Também tem as ligas, eu sei que tem universidade que não tem, mas você pode sempre fundar. A minha universidade não tinha, eu fundei 2, né, junto com outras pessoas, claro, mas, entendeu, gente? Então, assim, é muito de você ir atrás. Hoje em dia, a minha universidade que eu me formei, a Federal da Paraíba, tem várias, sabe? E a liga, ela é muito interessante porque ela tem todos os pilares. Ela tem a extensão, ela tem a monitoria, ela tem a pesquisa e ela tem um estágio. Então, aí você vê 100% que é que você gosta ou não. Então, enfim, você vá atrás do professor, sabe? Professor, mas eu quero muito escrever uma cartilha de um livro, eu quero isso e aquilo. Vá atrás, fale. Mas eu sou de universidade particular. Não tem nada disso. De fato, a universidade particular é mais difícil, mas não é impossível. Porque, gente, projeto de extensão, ele pode ser desenvolvido, sim, em uma universidade particular. Ele tem vários que tem. Tem algumas que não tem, que não investem, né? Então, você vai falar, é sempre isso, gente, vai falar com o professor, eu quero desenvolver um projeto de extensão, vamos lá? E eu prometo que, provavelmente, você que vai ter que escrever o projeto de extensão, aí você vai estudar como é que se escreve um projeto, entendeu? Depois, professor, eu quero fazer uma pesquisa sobre isso. E vai, gente, mesmo que não seja, digamos, financiado ou ligada ao CAPES e tal, faça isso e transforme em um artigo, você já vai ter um artigo, entendeu? Ter 2 artigos. Artigo também conta, gente. Nas provas curriculares, tudo vai contar. Então, eu não tenho isso, vou desistir. Muito pelo contrário, se você não tem uma coisa, não tem como conseguir essa coisa, encharque seu currículo das outras coisas, porque pontuam, sabe? E também um avaliador, se tiver uma banca avaliadora do currículo, ele vai ver, sabe? Então, assim, eu acho que a principal coisa para você ter um currículo perfeito é você correr atrás, sabe? É você literalmente se desdobrar e fazer. Como é o meu currículo? Eu tenho 3 iniciações científicas, né? Eu tenho 2 PIBICs e 1 voluntário. Eu tenho 12 extensões. Eu tenho 2 ligas, mas eu tenho acho que 4 vigências, ou são 3, sendo 2 da presidência, uma como diretora. Então, eu também tenho 2 monitorias de 1 ano cada, então eu tenho 2 anos como monitora. Eu tenho bastante coisa, meu currículo é bem extenso, eu fiz curso por fora, as professoras, inclusive, os cursos que eu fiz de muitas horas, de 100, de 180 horas, foi iniciativa minha com minhas amigas. Professora, na extensão, vamos fazer um curso de 100 horas? Aí teve o curso de feridas, fiz sabe? Então, tipo assim, você tem que ir, gente, você tem que ir atrás. Então, isso, tudo isso vai pontuando e você vai vendo os editais. Eu olhava muito, por exemplo, o Enare, que é mais geral. Olhava da residência que eu queria, olhava do mestrado que eu queria. No geral, eu não sabia direito onde eu queria, o que eu queria.
Mas eu ia e olhava mais concorrido, que é, por exemplo, onde eu estou hoje em dia, na USP, sabe? Então, assim, cara, eu não tenho isso, eu vou atrás disso. E, então, assim, mas o resumo do que tem que ter em um currículo é esse: extensão, monitoria e pesquisa. Não tem segredo. Curso, aí tem o UnaSUS também, que dá cursos pequenos de graça, mas não tem uma carga horária tão extensa, mas já conta, sabe? Tem edital que vai aproveitar tanto o curso de, sei lá, 50 horas, como de 100 horas, cada um tem a sua pontuação, varia. Mas, gente, o segredo é esse, é você fazer, é você ir atrás. Eu não tô dizendo que você tem que ser como eu e ter tudo ao mesmo tempo, porque eu era meio lelé da cuca e tinha iniciação científica, monitoria, presidência de liga e 2 extensões, tudo ao mesmo tempo. Grupo de pesquisa, tudo ao mesmo tempo, eu tinha. Mas eu reconheço que eu também tinha uma estrutura para isso, sabe? Não é todo mundo, infelizmente, que consegue. Por quê? Porque, sei lá, mora sozinha, tem que fazer comida, tem que pegar 50 mil ônibus, entendeu, gente? Então, assim, foque também no que você consegue fazer. Você não vai se matar, você não vai pegar sabe, uma estafa por conta disso. Calma, é possível ir aos poucos. Você não precisa ter 12, 15 extensões. 6 já tá legal, uma por ano já tá massa. Entendeu, gente? Então, assim, não se comparem também com todo mundo, porque a gente não sabe a realidade de vida de cada pessoa, sabe? Todo mundo que olha ao meu lado, sou da minha amiga Amanda, por exemplo, fica muito chocado. Meu Deus, o lado de vocês é incrível. Mas por que será que a gente entendesse? Existem também privilégios, então você tem que ter muita consciência disso. Eu lembro que eu conversei com uma pessoa na universidade que veio me perguntar sobre o meu currículo e eu falei por cima: nossa, Rebeca, como é que tu tem tanto tempo pra isso? Eu disse: porque eu só faço estudar. Eu só faço estudar 24 horas por dia, eu não faço mais nada além disso. Ah, mas eu tenho um filho, eu tenho isso, não sei o quê. Gente, entendeu? Não se cobre esse ponto. Faça o que você consegue fazer, mas faça. Entendeu? Organiza. É também muita organização. Você vai conseguir no fim do curso. A questão é começar. Porque muita gente só desperta para currículo acadêmico no fim do curso. Aí tem coisa que você até consegue depois de graduado, artigo e tal, mas outras coisas você não consegue. Entendeu? Você não vai conseguir uma monitoria depois de formada. Uma iniciação científica depois de formada, se é um programa da graduação. Então, gente, tenha consciência disso, sabe, do seu limite, mas também do que você precisa ter para chegar onde você quer. Ah, eu quero X coisas, eu vou dar o meu exemplo, eu quero fazer pós-graduação, mestrado ou doutorado na USP, e eu fiz todo um currículo para chegar até aqui, para quando eu submetesse, eu tivesse certeza que eu ia passar, sabe, tem gente que acha que eu sou doida porque eu só submeti para o mestrado, né? Eu só tentei mestrado da USP. E, de fato, é um tiro no escuro, né? Porque eu não fiz nenhuma outra seleção. Eu só fiz uma prova de residência e uma prova de mestrado. Prova nessa grande seleção. Mas era o que eu queria, gente. Eu me preparei anos para isso. Eu só queria aquilo, entendeu? Então, assim, você tem que ter foco. Ah, mas eu não sei o que eu quero. Não tem problema, eu também não sabia às vezes o que eu queria. Mas eu sabia que independentemente do que eu fizesse, eu ia ter que ter isso. E é exatamente isso. É esse o ponto. Então, se você tiver alguma pergunta, quiser que eu grave algum vídeo sobre explicando alguma determinada coisa, pode me falar. A Rebeca explica melhor o que é pesquisa, como é que se faz iniciação científica. Porque eu não sei, eu entendo que tem gente que não sabe. Eu faço, se vocês quiserem, eu faço um vídeo só sobre extensão, um vídeo só sobre monitoria, um vídeo só sobre pesquisa, ou um vídeo com os 3, explicando o que é cada um, porque isso aqui foi focado no currículo. Enfim, gente, vão falando aí que o que der, eu vou conversando com vocês. É isso. Tchau!